a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 16 de janeiro de 2021, sábado. O Evangelho é o de São Marcos, o capítulo 2, versículos do 13 ao 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos que Jesus ia novamente para a beira do mar e toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus ensinava. Olha que maravilha! Vimos ontem que Jesus ensinava, pregava a palavra. Hoje, no Evangelho de hoje, Jesus continua ensinando. Vimos que a educação religiosa que Jesus faz ao povo é mais importante, é importantíssimo, porque São Paulo vai dizer que a fé entra pelos ouvidos. É Jesus falando do reino de Deus que despertam as pessoas para desejarem o reino de Deus. Mas Jesus, enquanto passava indo para a beira-mar, viu ali Levi sentado na coletoria de impostos e disse a Levi: "Segue-me." E Levi imediatamente se levantou e seguiu Jesus. E Jesus foi então fazer refeição na casa de Levi e estavam ali muitos cobradores de impostos e pecadores públicos. Estavam na mesa junto com Jesus e seus discípulos. E alguns doutores da lei que estavam próximos viram e comentou com seus discípulos: "Por que Jesus come com os pecadores e cobradores de impostos?" Jesus, prescutando o coração desses fariseus, respondeu: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Jesus está dizendo para os seus discípulos, para os fariseus, para os pecadores, que ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Ele veio curar os que estavam doentes. E, como eu disse no Evangelho de ontem, qual a maior doença senão o pecado? Por isso Jesus veio justamente para curar e resgatar os pecadores. Por isso ele pode e deve sim chamar os pecadores para uma conversão, para uma santidade, para um seguimento do teu Evangelho, para um seguimento dele mais próximo. Por isso Jesus chama Levi, que vai se transformar em Mateus, e ele é o evangelista Mateus, para você ter uma ideia, para segui-lo e escrever o seu Evangelho. Partindo para a meditação nessa Lectio Divina do Evangelho de hoje, poderemos perguntar: quem nós somos nessa história? Somos os fariseus, que temos preconceito para com os pecadores, que temos preconceitos e, ao invés de evangelizarmos os pecadores, as prostitutas, os ladrões, etc., assassinos, nós nos afastamos deles, nós excluímos eles, nós temos preconceitos e dizemos: eles não têm mais jeito,
Ou tem jeito sim? Ou Jesus veio justamente para chamá-los, para curá-los, para libertá-los, para salvá-los? E a nós também, que temos tantos outros pecados. Talvez não somos ladrões, mas talvez temos um coração duro, um coração que não ama, um coração que não perdoa. Talvez não fazemos a prostituição ou adultério com, no caso, o homem com mulheres, as mulheres com homens, mas talvez o nosso coração é adúltero, porque temos outros deuses, que não é o único e verdadeiro, o Deus Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que possamos nós, irmãos e irmãs, termos a fé, a coragem e a ousadia de nos colocarmos diante de Deus e pedir: Senhor, vinde em nosso socorro, Senhor, vinde em nosso auxílio, para que também nós possamos ir ao encontro daqueles que estão perdidos da casa de nosso Pai, evangelizar todos aqueles que precisam ser evangelizados, a começar dentro da nossa casa. Talvez nós temos parentes, amigos, vizinhos que têm tantas dificuldades e que precisam da nossa ajuda, como no evangelho de ontem. Os amigos levaram seu amigo paralítico até Jesus para ser curado. Também nós precisamos levar os ladrões, os beberrões, os drogados, as prostitutas, os prostitutos e assim sucessivamente, os pecadores de maneira geral, até Jesus. E Jesus possa chamá-los: venha comigo, venha e me segue, venha e segue-me. E eles possam se transformar de Levi para Mateus. E eles possam se transformar de pecadores para santos. Por isso, irmãos, possamos rezar nessa terceira etapa da Lectio Divina, pedindo a Jesus a nossa própria conversão, que Ele venha ao nosso encontro, converta o nosso coração e nos dê caridade, amor aos irmãos, e que possamos enxergar sim uma esperança, e que possamos enxergar sim uma possibilidade de conversão e de salvação, pois o próprio Jesus veio para curar e salvar aqueles que estavam doentes e perdidos. Senhor, nós te pedimos então, converta o nosso coração e dai-nos esta coragem, força, ousadia e capacidade de ir ao encontro dos nossos irmãos e chamá-los para seguir Jesus junto conosco e sermos santos diante dos irmãos e diante de Deus. E um dia estarmos juntos no céu. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.